Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ronaldo e estamos dando início ao comentário da 11ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como base o tema O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O tema veio a calhar com uma data especial, que é o Dia da Bíblia, celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia é especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Para os irmãos que são curiosos, fica aí a dica de pesquisa. É só você colocar no Google Lei Federal 10.335. Essa lei é composta apenas por 2 artigos, vale a pena a leitura. E para facilitar ainda mais a sua pesquisa, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link direto para essa lei, ok? Antes de darmos continuidade, já quero te convidar para se inscrever em meu canal, caso você ainda não é um inscrito, ativando o sino de todas as notificações. O YouTube te envia uma notificação todas as vezes que eu subir um vídeo novo aqui no canal. E não se esqueça de deixar o seu gostei, dessa forma você nos ajuda a atingir mais vidas. Conto com a sua ajuda, amém? O que é zelo? A palavra zelo deriva da palavra grega zelos, expressa interesse, cuidado, diligência e um sentimento íntimo. Em alguns casos, zelo também pode ser sinônimo de ciúme. Segundo o dicionário online, a palavra zelo significa grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Dada a definição da palavra zelo, veja o que nos diz o texto áureo e a verdade prática. Texto áureo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Esse texto chama muito a minha atenção, porque quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo para cuidar de si mesmo, está se referindo a algum tipo de prevenção, porque quando menos espera, um jovem pastor já está dominado pelo desejo de que tudo aconteça e por fazer qualquer negócio para chegar a algum lugar. Portanto, um jovem pastor deve ser prudente de 2 maneiras: ser diligente no ensino e manter a integridade pessoal. O ensino terá pouco valor se não houver justiça e santidade adequadas na vida. É recomendável que você nunca enfrente a exaustão, pois muitas coisas acontecem que podem nos tirar do curso. Cuidar de si mesmo significa estar ciente de suas responsabilidades, dos seus dons, do privilégio de chegar às profundezas das promessas de Deus. Paulo diz que os pastores que buscam sua própria glória se alimentam de suas próprias ambições e se congratulam por sua engenhosidade. Pastores que se esforçam para viver para a glória de Deus estejam contentes com profunda dedicação e salvação de si mesmo e de sua igreja. Após a advertência em relação ao cuidado de si mesmo, o apóstolo Paulo adverte Timóteo quanto ao zelo pela doutrina. Para compreender melhor, vamos à leitura da verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A Igreja do Senhor Jesus precisa zelar da sã doutrina e ensinamento da palavra de Deus quanto os enganos e heresias. Mas antes, quero reforçar para que os irmãos em sua casa façam a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 3 ao 6, depois pulando para o versículo 11 e, na sequência, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17. Vamos ao objetivo geral: asseverar o zelo pela sã doutrina. Asseverar é o mesmo que afirmar. Precisamos sair dessa lição convicto do que vem ser zelo pela sã doutrina. Já vimos o que é zelo
e o que é doutrina, sua parte conceitual. Esta lição nos apresenta 3 objetivos específicos, onde o primeiro é conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia, seguido de advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária e apresentar a Igreja como a guardiã da sã doutrina. Na introdução da lição, o comentarista inicia com 3 perguntas fundamentais que precisamos obter a resposta ao término desta lição, as quais são: qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? Para obtermos a resposta dessas perguntas, vamos aos tópicos e subtópicos da lição. O primeiro tópico da lição está subdividido em 3 subtópicos, onde o primeiro vai nos apresentar 2 termos técnicos importantes. Essas 2 palavras ou termos técnicos nos ajudam a entender a preocupação de Paulo com a invasão da heresia na mente cristã. O segundo e terceiro subtópicos vai nos trazer o conceito de ortodoxia e heterodoxia de forma bem resumida. A palavra ortodoxia é uma combinação de 2 palavras gregas de ortos, correto, e doxa ou doxo, opinião, que significa crença correta. O oposto de heresia ou heterodoxia, que é um termo grego que fornece um ponto de vista diferente, contra os padrões estabelecidos, normas ou dogmas. Devido aos conflitos, as ideias ortodoxas tornaram-se importantes na Igreja a partir do século II, primeiro por conta do gnosticismo e, posteriormente, outros erros doutrinários relativos à Trindade e à pessoa de Cristo. Para concluirmos esse tópico, vamos à leitura de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. A Igreja do Senhor Jesus precisa ficar atenta quanto os hereges, conforme a leitura feita. Estes enganadores estão entre nós. Entretanto, é papel da Igreja conservar o modelo das sãs palavras. O segundo tópico da lição vai nos falar sobre a ameaça de corrupção doutrinária. Para dar início a esse tópico, quero te convidar para ler juntamente comigo a referência de Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala do que convém à sã doutrina. A doutrina bíblica é um ensino normativo e definitivo tirado das Sagradas Escrituras e concernente à fé em Deus e à prática da vida cristã. Este ensino deve ser dividido em detalhes e apoiado por referências bíblicas apropriadas. Isso é chamado de sã doutrina, conforme acabamos de ler. A falsificação da doutrina ocorre quando uma doutrina antibíblica é formulada, a sã doutrina é distorcida em uma base falsa, em textos bíblicos mutilados e quase sempre isolado de seu contexto. É uma distorção, aberração, falsificação, desvio, inovação e um engano das verdadeiras doutrinas bíblicas. O crescente aparecimento de falsas doutrinas é um sinal dos tempos, conforme a leitura feita em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Você ainda pode estar adicionando à sua leitura 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, 1 João capítulo 4, versículo 1. Nessa última referência, o apóstolo João vai nos advertir para provar se os espíritos são de Deus pelo fato de muitos falsos profetas terem se levantado no mundo. Grande parte dos falsos ensinos está relacionado às operações, ministérios e manifestações do Espírito Santo. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo falou sobre os desviados da doutrina. Confira 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. Os quais se desviaram
da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Vejamos agora alguns exemplos de corrupção da doutrina bíblica. Amarrar o inimigo. Existem pessoas que pensam que por meio de frases cativantes, jargões, slogans e gritos, eles podem amarrar Satanás e seus demônios, quando na verdade o inimigo zomba de tal mecanismo. Esta não é a maneira bíblica de amarrar o inimigo, como visto em Marcos capítulo 3, versículo 27 e Mateus capítulo 12, versículo 29. Quando essas pessoas agem dessa forma, na realidade, elas estão propagando os demônios e levando as pessoas à má fé quanto ao verdadeiro ensino bíblico. Arrebatamento em grupo. Os casos de arrebatamento mencionados na Bíblia foram todos para fins específicos, conforme o propósito de Deus. Exemplos do apóstolo Paulo, que foi arrebatado 2 vezes, Atos capítulo 22, versículo 17, e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Um outro exemplo foi de Pedro, que foi arrebatado uma vez, conforme o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10. E por último, João, que também foi arrebatado uma vez, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Exemplos como o evangelista Filipe, Enoque, Elias, Ezequiel, não são de arrebatamento no sentido em que estamos tratando aqui. Os arrebatados, em grupo, ao retornarem, relatam visões fantasiosas, infantis, absurdas e, acima de tudo, antibíblicas. Basta você fazer uma breve pesquisa na internet que você vai ver os absurdos relatados por essas pessoas que se dizem cristãos, que, por sinal, arrastam milhares de seguidores. Quero dar esse tópico por concluído, porque a lista de corrupção ou desvio da doutrina bíblica é imensa, mas você pode acrescentar a essa lista cair no espírito, confissão positiva e dança no espírito. Tudo isso são corrupção ou desvio das sãs doutrinas. Que Deus possa nos livrar de tais movimentos. O terceiro tópico coloca a igreja como guardiã da sã doutrina. Vamos ao primeiro subtópico. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Dentro desse subtópico, qual é o papel da igreja? Seu papel é o de sustentar, manter e defender a verdade contra todo erro e oposição intelectual, religiosa e filosófica dos falsos mestres. Paulo disse à igreja em Éfeso que seu papel era defender a verdade de Deus para o mundo, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Consequentemente, o comportamento da igreja em face da heresia e falsas doutrinas é defender a sã doutrina. Precisamos nos atentar para o termo verdade. A palavra verdade, nos escritos de Paulo, frequentemente se refere apenas ao Evangelho. Esta é a verdade da salvação divina, porque está conectada a ele por meio de Jesus Cristo, que é a encarnação da verdade. Faço referência aqui de João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A igreja é o fundamento da verdade na medida em que se apoia em Cristo, porque ele é o fundamento da igreja. O próprio Cristo é a verdade, conforme já lido em João capítulo 14, versículo 6. A igreja é comparada a um pilar e um alicerce. Assim como a coluna sustenta o telhado e como a fundação sustenta toda a estrutura da casa, a igreja apoia a gloriosa verdade do Evangelho no mundo. O segundo subtópico vai falar sobre o objetivo do zelo pela sã doutrina. E qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Depois que o apóstolo Paulo lutou contra o falso ensino que distorcia o verdadeiro evangelho pregado e ensinado pelos apóstolos, ele apresentou sua advertência como um mandamento, dizendo: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro,
de uma boa consciência, de uma fé não fingida. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. A palavra grega para a expressão inicial é telos, que significa fim, finalidade, intuito, alvo, propósito. Já a palavra mandamento é parágelo, que significa exortação, demonstração. Paulo estava se referindo à lei judaica que os falsos mestres judeus da igreja se gabavam de conhecê-la e cumpri-la. Portanto, Paulo prediz e mostra que os falsos mestres nem mesmo tinham o respaldo da lei, mas a mesma lei mosaica estava perfeitamente de acordo com o evangelho pregado e ensinado na igreja. Paulo diz a Timóteo que a responsabilidade que lhe foi confiada não é apenas promover a ortodoxia, mas também um amor que vem de um coração puro, uma boa consciência e uma boa fé sincera. Essas coisas sempre acontecem quando o evangelho da graça de Deus é pregado. Vamos ao último subtópico, que nos fala da primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. O texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz: o fim do mandamento é o amor. O amor aqui colocado é um elemento essencial do comportamento equilibrado e neste texto o amor aparece como um freio ou um instrumento de equilíbrio na luta contra falsas doutrinas. Esses falsos mestres eram pessoas frívolas, inchadas de vaidade e presunção. O propósito de Paulo não é instigar esses oponentes a lutarem contra palavras e argumentos, mas lutar contra ideias erradas. Da mesma forma, Paulo ensinou a Timóteo que precisamos combater o erro sem ferir os outros. A defesa da verdade não pode ser feita à custa do amor. A verdade deve ser falada com amor e o amor deve acompanhar a ortodoxia. Esta não é uma defesa pessoal, mas uma defesa da verdade de Deus. Quero concluir esse vídeo dizendo que uma boa consciência é a voz interior de uma pessoa quando ela repete a voz de Deus, um julgamento pessoal que apoia o julgamento de Deus e um espírito que dá testemunho com o Espírito de Deus. A fé é um aspecto positivo de uma boa consciência, porque uma boa consciência não só abomina o mal, mas também aceita o que é certo. Portanto, essa fé é real e genuína. Ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e que Deus em Cristo te abençoe. E até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais, nos vemos.